Olá, muito bom dia! Graças a Deus por mais um dia, pela bênção de encontrar você mais uma vez e de iniciarmos mais uma semana. Continuamos aqui no nosso tempo devocional, lendo o livro de Provérbios, estamos no capítulo 20 e hoje leremos aqui o versículo 9. Vamos ler? Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? Será que alguém pode afirmar isso? Que está tranquilo e que seus pecados estão resolvidos? Esse problema do pecado, o problema de como se livrar do pecado, de como resolver, o problema do pecado, como eu digo para você aqui hoje no título do vídeo, esse problema é um problema eterno da humanidade, desde que o homem existe, desde que o homem se afastou de Deus, desde que o homem é pecador. A grande busca, o grande desafio é como resolver o problema do pecado. Todas as religiões vão tentar resolver o problema do pecado e nos aproximar da divindade, nos purificar. E existem várias pessoas que pensam em vários caminhos para isso, mas é muito difícil alguém achar segurança e falar assim: eu resolvi o problema do pecado. Por que isso é difícil? Porque pecamos, porque erramos, porque todos os dias falhamos. E se eu disser que resolvi o problema do pecado hoje, eu vou falhar amanhã. Então, se você olhar para a nossa fé cristã, olhar para a Bíblia está em toda a sua história trazendo justamente esse problema, o problema do pecado, e mostrando como Deus vai apontar para soluções que resolvam o problema do pecado e aproximem o homem de Deus. Não existe um ser humano no mundo que consiga por suas ações resolver o problema do pecado. Mas se você é cristão, você encontrou a resposta para essa dúvida, para esse problema. Porque o cristianismo diz que o nosso problema do pecado foi resolvido. Não existe uma pessoa que pode dizer que por suas próprias ações tem a consciência limpa e se livrou dos seus pecados. Não existe. A essa pergunta aqui nós já podemos responder. Mas todas aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo entendem que o pecado, o problema do pecado, esse livramento veio porque Jesus pagou o preço do pecado. Jesus nos livrou do problema do pecado. Esse livramento veio. Eu não sou bom o suficiente para pagar os meus pecados. Eu não consigo. Eu posso tentar fazer coisas boas, mas elas nunca serão tão boas assim a ponto de apagar os meus pecados, de pagar as ofensas que os meus pecados geram contra Deus. Jesus pagou os meus pecados. Você já ouviu falar na palavra evangelho? Geralmente, vamos à igreja, o pastor ou o padre leem o evangelho. A palavra evangelho significa uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia do evangelho? A grande notícia do evangelho. A grande notícia do evangelho é que Jesus pagou o meu pecado. O preço que eu deveria pagar e não conseguia, ele pagou. Ele resolveu o problema do pecado. E é por isso que eu sou grato a Deus, é por isso que nós agradecemos a Deus, porque Ele já nos deu o que jamais poderíamos ganhar. Ele nos deu de graça a vida que não poderíamos conquistar. Você já agradeceu a Jesus porque Ele morreu no seu lugar? Já agradeceu a Deus porque Ele resolveu o problema do pecado? Eu quero fazer essa oração hoje agradecendo a Deus. E se você não fez isso ainda, é uma oportunidade para me acompanhar. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor resolveu o problema do pecado. O Senhor pagou o preço do nosso pecado. Nós, por nós mesmos, jamais poderíamos dizer que temos a consciência limpa porque pagamos o nosso pecado.
Mas o Senhor nos torna pessoas de consciência limpa, porque o Senhor providenciou o pagamento do nosso pecado através da morte de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, nos garantindo vida. Por isso nós te agradecemos e peço que o Senhor clareie esse assunto em nossas mentes. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus te ajude a entender o que Jesus fez pela sua vida e que você possa entregar sua vida para Ele. Um grande abraço, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.